Olá, tudo bem? A partir de agora começamos a apresentar aqui pela sua TV Assembleia, canal 9.2 e Rádio Assembleia na frequência 96.9, o seu programa Diário da Manhã desta segunda-feira, dia 29 de dezembro. Pós-carnaval, todo período de festa, muita alegria, mas nós mais uma vez estamos aqui apresentando o programa Diário da Manhã. Eu sou Henrique Pereira, estou aqui com você e vamos levar a nossa resenha de informações. E você já sabe que toda segunda-feira nós temos o PROCON, e o PROCON não falha, está aqui conosco. O Ricardo Baldez também curtiu muito o Natal dele em família, celebrou, mas em primeiro lugar as obrigações, o trabalho, a responsabilidade de estar aqui defendendo o consumidor. O Ricardo atendeu o nosso convite, está aqui conosco e vai estar participando do nosso programa Diário da Manhã. E tem notícia muito boa. Na última terça-feira, dia 23, foi celebrado um importante acordo e ele vai trazer essas informações, informações importantíssimas. Ricardo, bom dia. Que acordo foi esse que semana passada vocês celebraram e que vai trazer muita coisa boa para a população? Eu não vou contar porque senão fica chato. Estou vendo pela tua felicidade, pelo teu sorriso, tem coisa boa. O que foi celebrado? Primeiramente, bom dia. Bom dia, prazer, Henrique. Que alegria te Bom receber dia aqui. a todos os consumidores maranhenses. Obviamente a gente traz essa boa notícia que na semana passada conseguimos celebrar esse importante acordo, né? Na verdade é uma renovação desse acordo. Estávamos em tratativa com a rede de supermercados aqui do estado do Maranhão. Existia uma negociação para ver se nós conseguiríamos renovar esse acordo que teve vigência por 10 anos, mas perdeu a vigência esse ano de 2025. Mas de presente de Natal, na terça-feira conseguimos renovar esse acordo, e o acordo é para o consumidor, né? O consumidor agora que chegar novamente na rede de supermercado, existe uma lista dos supermercados que participam. É importante deixar claro que isso é um acordo, tá? Não está previsto isso em lei, então é um acordo que acontece só aqui no estado do Maranhão. No momento da fala, inclusive do presidente da MASP, né, que é a Associação dos Supermercados, ele diz que outros supermercados, outros estados pedem a minuta do nosso acordo. Então o que isso garante ao consumidor? O consumidor que chegar novamente ao supermercado e encontrar um produto vencido, obviamente ele vai receber de forma gratuita. Todos os produtos que ele encontrar de vencidos, ele vai receber um item de forma gratuita. Assim como também se ele identificar um produto que está em divergência de preço, obviamente esse consumidor vai pegar o produto pelo menor preço e receber um item de forma gratuita, tá? Esse é o acordo que existe em vigência, né? O consumidor que eventualmente encontrar isso, ele pode realmente fazer a garantia desses direitos em loco lá na loja. Se não resolver na loja, pode acionar o PROCON que a gente vai botar para resolver. É importante que o nosso programa é nessa segunda-feira, dia 29 de dezembro, mas quem no período de Natal, isso já estava valendo. Exatamente. Então, até porque foi assinado 23, terça-feira. Exatamente. Então, a partir de agora, o consumidor ele já tem novamente esse direito. O consumidor maranhense ele já inclusive estava acostumado com esse direito, mas nesses últimos meses acabou com perdeu a vigência. Estávamos em tratativa com a rede de supermercados, mas agora ele já sabe qual é o seu direito, ele pode voltar no supermercado para realmente fazer a garantia desse direito. Então, ele pode contar com a rede de supermercado e pode contar com o PROCON para garantir o direito. Maravilha. Então, isso é uma notícia fantástica. Inclusive, eu me lembro que eu conversei com você, conversei com o Ricardo Cruz, na época, e me explicaram aqui dentro mesmo do Diário da Manhã, e eu fiquei muito triste, mas vocês me garantiram. Nós vamos batalhar e nós vamos conseguir realmente. Quem ganha somos nós. Eu me coloco como consumidor, como quem vai em supermercado, como quem faz compra. Isso daí é muito satisfatório. Agora, bora tratar das perguntas, daquilo que é de tradicional, depois de uma notícia extraordinária, e nós vamos ter essas informações. Eu vou com a Ana Paula do Quatrac. Essa pergunta da Ana Paula é uma pergunta tradicional demais. Período pós-Natal, a gente compra, dá o presente, e aí o que acontece? A pessoa não gosta. E aí, Ricardo, o que ele faz? Pois é, então a gente está tratando, né, de um consumidor que fez uma compra e não gostou do produto. É importante deixar claro que nenhuma empresa, nenhuma loja, ela é obrigada a trocar um produto porque o consumidor não gostou, tá? Desde que essa compra tenha sido realizada presencialmente. A compra presencial ela é protegida, porque o consumidor ele vai presencialmente, ou seja, ele tem a oportunidade de testar. Então, nesse caso, ele não teria direito à troca de produto, somente se aquele produto apresentar um defeito.
mas isso tudo muda. Se aquela loja, aí a gente pode citar algumas grandes lojas, né, que o consumidor agora no final do ano vai comprar aquela roupa branca, ele vai na C&A, ele vai na Renner, ele vai na Riachuelo. Se essas empresas informarem para o consumidor que ele tem um prazo para troca, um prazo de 10 dias para trocar aquele produto, ou seja, ele pode se arrepender daquela compra, aí, lá no artigo 30 da Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, garante que aquele consumidor vai ter o direito à troca daquele produto, independentemente se aquele produto tiver defeito ou não. É só para ele realmente realizar a troca. Ele botou a roupa, chegou em casa, viu que não estava muito boa, então ele decidiu fazer essa troca, então ele vai ter direito. Maravilha. Então, Ana Paula, eu espero que a tua situação esteja nessa condição aqui que foi colocada aqui pelo Ricardo. O José Carlos, do bairro da Liberdade, ele fez uma compra pela internet, já nesse período natalino. Isso é muito comum também. Mas o produto acabou não chegando. E no prazo prometido. Quais são... E aí ficou a situação chata, né? Que ele doido para dar o presente e não conseguiu. Quais são os direitos que o nosso querido José Carlos da Liberdade tem? Pronto, seu José, essa é uma importante pergunta, pois a gente está num momento festivo. Acabou de ter o Natal, as pessoas compram um presente pela internet para entregar no Natal, às vezes no final do ano, na virada de ano, e infelizmente, às vezes por conta da grande demanda, o fornecedor não consegue fazer a entrega no prazo que foi estipulado. Mas nesse caso, quando há o descumprimento do prazo estipulado, lá no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele vai ter 3 alternativas. Ele pode cancelar aquela compra e solicitar o reembolso do valor de forma atualizada, ele pode exigir o cumprimento forçado daquela obrigação, que é a compra, ou ele pode solicitar receber um produto de forma equivalente. Digamos que ele comprou um tênis, o tênis da marca X não chegou, mas ele encontra um outro produto que está dentro do prazo para entregar e é equivalente, ele pode também receber aquele produto. Então o consumidor ele tem essas 3 opções para garantir o seu direito. Se eventualmente nenhuma dessas hipóteses que ele escolher for cumprida pela loja, aí obviamente ele tem que acionar o PROCON para que a gente possa botar para resolver. Lembrando sempre acionar o PROCON. Se tiver na dúvida, o órgão mais responsável por isso. A Mariana Silva ela também faz uma pergunta que é muito comum de pais e mães, que é que ela comprou o brinquedo. E quando ela abriu, é muito comum, a criança abre, ela percebe que o brinquedo, porque muitas das vezes o brinquedo vem numa caixa. Aparentemente você acredita que está normal, mas aí quando a criança abre, o brinquedo está com defeito. Isso é muito comum daqueles carrinhos eletrônicos que acontece, não bota pilha, não funciona. E aí o que faz? Ricardo? Pronto, aí nesse caso a gente entra para uma outra seara de problemas, né? O consumidor que comprou um produto, e esse produto não é só brinquedo, mas todos os produtos que foram comprados durante esse período. É importante que o consumidor, quando é produto durável, como um brinquedo, ele tem um prazo de 90 dias. Então, se durante esses 90 dias o consumidor comprou um produto e esse produto apresentou o defeito, aí o consumidor, dentro desse prazo, pode acionar a loja, pode acionar a fabricante, independentemente se é loja ou fabricante, ele tem direito de acionar as duas para resolver aquele problema. Então, o problema, se ele for possível ser consertado, a loja tem direito, tem um prazo de 30 dias para consertar. Se não consertar durante esses 30 dias, aí o consumidor ele pode, inclusive, solicitar um brinquedo novo, uma roupa nova, tá? Então, não cumpriu o prazo, aí o consumidor tem direito a um item novo. Aí isso está previsto, inclusive, no artigo 26, sobre prazo de garantia, e no artigo 14 também, para o direito dele receber um outro item. Se a loja não obedecer, já sabe procurar o PROCON. Exatamente. Aí ele pode procurar o PROCON, inclusive, vai estar funcionando pelo site, aplicativo, consumidor que eventualmente não conseguisse direcionar a uma das nossas unidades, ele pode formalizar pelo próprio aplicativo, pelo próprio celular ou pelo notebook, uma reclamação para a gente. Maravilha, eu fico muito feliz. Olha, o Raimundo Nonato também tem outra pergunta muito interessante e acontece muito nesse período de final de ano. Tem gente que deixa para comprar no Natal, tem gente que deixa para comprar pós-Natal, que é agora justamente nessa segunda-feira. Isso aí é a opção de cada um, mas a gente já recebeu o 13º. E aí vem um negócio muito interessante, cara. Você olha aquele velho cansado celular que tu sonhou, aquele celular estava lá por R$ 1.200, tu sonhou com aquele celular, tu amarrou, aí tu recebeu o teu 10º e tu foi para a galera quando chegou lá para 1.400. Aí tu, oxe, mas já aumentou de preço? Isso é um expediente que acontece em algumas lojas. O que o consumidor faz numa hora dessa? Porque ele fica coitadinho, ele guardou, ele fez aquele cálculo, ele não comprou mais nada. Eu digo, vou pegar meu 10º, meu celular novo vem. E não veio. E aí? Pronto. A gente tem várias situações, né? O consumidor, aí a gente até citou aqui no início da entrevista,
lá o acordo do PROCON com a MASP, né, onde o consumidor, se ele eventualmente ele encontra uma divergência de preço, ele vai sempre pegar o produto de forma gratuita, o produto pelo menor preço e um de forma gratuita. Nesse caso, onde o consumidor, ele, por exemplo, assistiu na TV, lá informando, o celular é R$ 1.500, ele guarda o 13º dele, ou então junta todos os seus recursos para comprar aquele celular por R$ 1.500. Ele chega na loja e lá não tem informação sobre quantos produtos vão ser vendidos por R$ 1.500, até quando vai ser vendido por R$ 1.500. Nesse caso, diante da ausência de informação, isso está previsto lá no artigo 7, lá do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de informação, o consumidor não precisou, não quantificou quantos itens seriam vendidos daquele preço e não precisou a data até onde seria vendido esse preço, o consumidor ele pode chegar lá e garantir a compra do celular por R$ 1.500. Tá? Por isso que é importante que o consumidor ele sempre faça o registro. Ele olhou na TV, olhou na internet, tira o print, tira uma foto para resguardar. Se eventualmente a empresa ela realmente não quiser cumprir aquilo que está anunciado, que é o cumprimento da oferta, tá? Isso está previsto lá no artigo 30. Então o consumidor ele pode ir lá no PROCON, apresenta suas comprovações e a gente vai fazer com que o consumidor receba um celular por R$ 1.500, se não for o caso da gente também mandar uma equipe de fiscalização, garantir o cumprimento forçado dessa obrigação. Mas tem uma situação muito interessante, que até alguns vendedores usam como deboche. O cara chega, olha aquele celular da promoção, tem, mas acabou. Aí joga até como ironia na cima do cliente, rapaz, isso é horrível. E o pior é que ele, não, mas aquele não é a tua cara, eu tenho esse aqui que é de 2.000 e o caboclo guardou 1.500. Henrique, mas é exatamente essa situação que eu estou comentando. O consumidor... Print, Exatamente, ele precisa tirar o print, ele precisa tirar a foto, porque a loja, ela precisa estipular, ou seja, a ausência de informação, quem vai se beneficiar com isso vai ser sempre a loja. Ela informa lá, na propaganda, celular por R$ 1.500, e não precisa até quando, ou quais são as lojas. Quantidades, quais as lojas. Então, precisa estar de forma expressa. Se não estiver de forma expressa, aí o consumidor, aí ele que vai ter o direito. Ele vai em qualquer uma das lojas, ele pode ir em qualquer data, porque vai estar previsto como está na propaganda. Para a empresa se resguardar, ela precisa dizer quais são as lojas, quantos são os produtos, para assim ela se resguardar. Senão, quem vai ter direito vai ser o consumidor e o PROCON está aqui para ajudar ele. E não aceita deboche não, tá bom? Eu vou com a Patrícia Gomes. A Patrícia Gomes do Vinhais, ela fez outra pergunta também. A turma hoje está participando só com realmente pergunta legal. E isso daí acontece muito. A gente vê um produto na internet, existem muitos aplicativos hoje vendendo, e aí você compra um celular, um determinado modelo, compra um brinquedo com seu filho, na hora que tu recebe, não é o brinquedo. E aí? Não é aquilo que você comprou. Pronto, aí a Patrícia, que inclusive talvez seja minha vizinha lá do bairro do Vinhais, ela que fez uma excelente pergunta. Olha, Patrícia, nesse caso, quando a gente faz uma compra pela internet, o consumidor primeiro ele precisa saber que ele tem o direito de arrependimento. Aqui, isso não é previsto lá nas compras presenciais, somente pelas compras online. Então, ela tem direito a 7 dias para se arrepender daquele produto, se esse produto tivesse chegado de forma correta. Mas nesse caso dela, o produto chegou de forma diversa, né? Contrário ao que ela tinha comprado. Então, ela pode acionar imediatamente aquela empresa para devolver, ela faz a devolução daquele produto para receber outro produto. Aí o prazo, e o Código de Defesa do Consumidor não estipula um prazo para receber o produto de forma correta. Mas a gente trabalha dentro da razoabilidade, né? Então, se eventualmente ela comprou esse produto e aí tinha 7 dias para entrega, a gente vai aplicar da mesma forma. Então, tem 7 dias para entregar aquele produto, o correto para ela. Maravilha. Só para a gente finalizar, eu vou com o Lucas Ferreira, lá da Cidade Operária. Essa aqui é outra pergunta extraordinária. Você chega numa determinada loja, está lá um produto e eles estão colocando com promoção. E aí você olha aquele produto, realmente está tendo um preço bom, você acha que é muito legal, só que bem embaixo tem uma velha e cansada frasezinha: não faz troca de produtos promocionais. E aí o que fazer na lei, Ricardo Paulo? Primeiro a gente precisa destacar que essas letras miúdas... elas são microscópicas, diga-se de passagem. Elas são uma prática abusiva. Isso está previsto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Toda informação, Henrique, ela precisa estar de forma clara e objetiva e explícita para o consumidor. O consumidor ele não tem que estar com uma lupa vendo quais são as pequenas letras. Primeira situação errada é essa, aí pode acionar o PROCON notificar para eles pararem com isso. Segundo é que se um produto está em promoção,
Ele, de fato, ele pode não ter o direito à troca, né? Porque a empresa não é obrigada a trocar produto, né? A gente acabou de explicar isso. Mas, se a empresa informa que troca outros produtos, então vai entrar nessa fileira todos os produtos. O da promoção, o da não promoção, aí sim o consumidor vai ter direito a trocar aquele produto. Mas se aquele produto que é da promoção, a loja disse que não faz troca e esse produto apresentou um defeito, aí o consumidor vai ter direito, porque isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Produto que apresentar um defeito dentro do prazo de garantia, o consumidor pode acionar a empresa para realizar o conserto daquele produto. Não tem como consertar, vai ter que dar um novo para o consumidor. Maravilha. Eu vou finalizando o nosso programa dessa segunda-feira, te agradecendo. Repete mais uma vez o acordo que foi assinado na última terça-feira, dia 23. Quem ainda não sabe, está sabendo, pode voltar no supermercado e garantir teu direito junto com a massa. Qual foi o acordo? Pronto, na semana passada, dia 23, na última terça-feira. Damos ao consumidor um excelente presente de Natal, que foi a assinatura desse acordo com a MASP, um acordo que já existia, mas estava sem validade em tratativa do PROCON com a rede de supermercados aqui do estado do Maranhão. Firmamos novamente esse acordo. Então, o consumidor que for no supermercado encontrar um produto vencido, ele tem primeiro direito a pegar obviamente, que não está vencido, de forma gratuita, tá? E se ele, evidentemente, encontrar 10 produtos vencidos, ele vai receber 10 produtos gratuitos, porque isso está previsto no acordo, tá? Isso é uma forma de, o supermercado se organizar, né? Porque, obviamente, o supermercado ele não quer perder os seus itens, então ele precisa se organizar para que essa situação não aconteça. E o consumidor, obviamente, como o melhor fiscal da relação de consumo, porque ele está lá na ponta, ele agora vai ter esse direito de receber um item de forma gratuita. E também a outra situação é que se o consumidor ele identificar um produto com divergência de preço, obviamente ele vai pegar um item de forma gratuita pela divergência e os demais pelo menor preço. Isso é para realmente garantir ao consumidor a garantia daquele direito, o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas isso obviamente é uma inovação, porque o Estado do Maranhão é pioneiro nesse acordo, e isso não existe em outro estado e não existe nem em lei, é apenas um acordo, mas é um acordo que tem validade de lei. Aqui no PROCON, aqui no Estado do Maranhão, se eventualmente não garantir esse direito, pode acionar o PROCON. E aí, relembrando, o PROCON ele vai continuar funcionando durante todo esse período do final do ano. Formalize pelo site, pelo aplicativo, para a gente garantir o direito do consumidor. Ricardo, eu só posso te agradecer muito, Ricardo Baldez, porque são dois Ricardo, tem o Cruz e o Baldez. Hoje está o Baldez aqui conosco, a gente agradece muito e nós vamos finalizar nesta segunda-feira o nosso programa Diário da Manhã, agradecendo a todos que ficaram conosco e prometendo, na terça-feira, dia 30, estaremos de volta aqui com mais uma edição do Diário da Manhã. Fiquem com Deus, um beijo, um abraço. Tchau, Brasil!